Sábado, 23 de maio, 10h45, e é assim que eu inicio mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho um tempinho desde que eu gravei o último episódio, acho que vai fazer aí 3 semanas mais ou menos, 4 semanas, e muita coisa aconteceu, né, nesse meio tempo. São Paulo deu uma virada de temperatura bizarra, né? Quem mora em São Paulo já tá bem acostumado, né? Tem semanas que são um calor extremo, nas outras semanas são um puta frio. Mas esse ano até que eu acho que demorou um pouco pra chegar o frio. Normalmente abril já começa a esfriar legal e demorou até maio, sabe? Início de maio, metade de maio, assim, pra mudar o tempo. Essa semana já foi bem fria, né? Também que eu fiz bastante home essa semana, então não precisei acordar cedo tantas vezes assim. Mas, pô, quem trabalha aí acorda muito cedo pra trabalhar 4 horas, 3 horas, 5 horas assim da manhã. Puta, sofre, viu? Porque o tempo é foda, né? E junto desse frio, sempre São Paulo sempre fica naquele clima melancólico, né? Eu acho engraçado que o pessoal fala que parece Londres, né? Londres tem esse estigma de ter um tempo frio, chuviscado, a cidade mais cinza, a cidade mais apagada. E eu percebo que São Paulo é muito assim. Às vezes, quando tá um calorzão assim, parece que a cidade é mais alegre, a cidade é mais clara, a cidade é mais vívida. E quando entra nessa época de frio assim, muda totalmente, assim. Parece que muda não só o clima em questão de temperatura, como o clima das pessoas mesmo, sabe? Parece que a cidade fica mais fria, mais melancólica, mais, sabe, tipo, cada um na sua. Parece até que fica menos barulho, a cidade menos barulhenta, assim, uma coisa mais melancólica, né? E falando assim em melancolia, semana que vem é meu aniversário, né? Dia 30. Daqui uma semana eu vou fazer 25 anos. E eu não sei se é só eu, ou se é coisa de homem, ou se é coisa de pessoas da minha idade, mas, cara, fazer aniversário eu sempre acho difícil, sabe? Eu gosto, assim, nos últimos 2 anos aí eu tenho me programado para fazer coisas com meus amigos, para comemorar e tudo mais. Só que sempre vem um sentimento um pouco. Eu não vou dizer que é ruim, porque ele não é exatamente um sentimento ruim, mas vem um sentimento melancólico, assim, sobre o aniversário que eu não consigo explicar. Eu não sei se é porque quando a gente faz aniversário, a gente meio que obrigado a se confrontar com a nossa realidade em questão de tempo, né? Assim, o tempo passa todos os dias. Eu acho que isso é uma coisa pra gente que é um pouco, é meio que inerente, assim, óbvio, né, que é inerente, o tempo passa de qualquer jeito. Assim, a gente sabe que o tempo passa, mas a gente não tem muita noção de como o tempo passa, sabe? É muito normal a gente chegar e falar, nossa, esse ano passou muito rápido, esse mês foi muito rápido, esse dia passou muito rápido. E aí, nesses pequenos momentos que a gente tem esse lapso, esse pensamento de tipo, nossa, o dia passou rápido, o ano passou rápido, o mês passou rápido, a gente se confronta com essa realidade, né, que o tempo está passando. E no nosso aniversário, é como se, como não, a gente é obrigado a se confrontar com essa realidade de que o tempo está passando, né? E aí eu acho que, por mim, como eu me cobro muito, como eu exijo muito de mim, como eu idealizo muitas coisas sobre a minha vida, toda vez que eu tenho que me confrontar com o tempo e com a realidade, é melancólico, é triste, é depressivo, assim, sabe? Porque nunca é um sentimento de tipo, nossa, por exemplo, semana que vem eu faço 25, como eu disse. Nunca é um sentimento do tipo, nossa, que bom, estou fazendo 25 e estou onde estou, com o que estou, com quem estou. É sempre, nossa, estou fazendo 25, deveria estar com quem deveria estar, como deveria estar, sabe? E é aí que a gente já entra, assim, no primeiro assunto, assim, que eu queria abordar no nosso podcast, né? De hoje, que é a idealização. Eu acho que vou falar de mim, né? Eu idealizo muito as coisas, tudo. Tudo que envolve a minha vida, eu idealizo. Esse episódio, eu idealizei na minha mente. Como ele vai ser, como ele deveria ser, no melhor dos cenários, no pior dos cenários. O meu trabalho eu idealizo, a minha vida eu idealizo, eu na academia eu idealizo, relacionamentos eu idealizo.
E eu acho que até certo ponto é normal você idealizar as coisas, porque age quase como uma ambição, né? Por exemplo, você pega ônibus todo dia e você idealiza um momento que você vai ter um carro, que seja qualquer carro, seja um Celta, um Clio, uma Tiguan, uma Ferrari, você idealiza, sabe? E isso presume uma ambição. Você tem uma ambição por aquilo. Só que para mim essa idealização ela é muito mais paralisante. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir ser tão bom quanto eu idealizei. Nunca. Isso é um fato, assim, né? A gente nunca vai conseguir ser tão bom quanto a gente imagina. Só que a gente tem que usar isso como uma motivação ou só como um pensamento mesmo. Tipo, eu sonho em ser Z e sair do A e até o Z. Mas eu sei que eu não vou chegar no Z, eu vou chegar no X. Mas tá bom, porque eu vou chegar no X. E esse sonho de chegar até o Z vai fazer eu chegar no X. Então em algum ponto eu vou chegar. A minha idealização não. A minha idealização, ela é muitas vezes tão forte, ela é tão vívida, ela é tão megalomaníaca, que muitas vezes é, é quase como se ela existisse, sabe? Assim, eu, antes de gravar esse podcast, se eu idealizei ele tanto que na minha cabeça é quase como se ele existisse. Ele existe, sabe? De tanto que eu idealizei. Mas se eu, mas assim, quando eu vou fazer, ele não é. E aí eu não consigo fazer, entendeu? Porque eu nunca consigo bater a realidade com a minha idealização. E ao invés de eu me motivar perante a minha idealização, de pensar, pô, talvez o meu podcast não seja tão bom quanto eu idealizei, mas ele vai ser bom quanto ele é, porque a realidade é que ele é, eu não faço, entendeu? Porque eu não consigo suprir essa expectativa que eu tinha, tá entendendo? É muito isso, assim. E tô tentando lutar contra isso, né? Antes que vocês perguntem, mas tentando fazer mais as coisas no plano presente, no plano real, do que realmente só ficar idealizando. Mas é muito foda ficar pensando assim. E como eu falei do aniversário, o aniversário é um momento da nossa vida que a gente se depara com o presente momento. A gente é obrigado a entender o presente momento. Você é obrigado a entender que você completou mais um ano de vida nessa terra. Entenda isso como uma maneira feliz, entenda isso como uma maneira triste. É melhor que você entenda de uma forma feliz, né, cara? Porque assim, se você for lidar com a passagem do tempo com um sentimento triste sempre, fudeu, né? Porque eu tenho 25 anos. Qual a expectativa média de vida de um adulto de 25 anos igual eu? Que come bem, que se cuida. É 80 anos. Mano, então eu tenho mais 55 anos de melancolia e tristeza porque o tempo tá passando? Não, tá ligado? Eu deveria ter 55 anos de felicidade, mas não felicidade do sentimento de felicidade, porque a felicidade ela é momentânea. Você não tá feliz o tempo todo, você tá feliz em alguns momentos. O tempo todo você tá normal. Alguns momentos mais tristes, alguns momentos mais próximos de estar feliz, mais completos, mais incompletos. Mas a tristeza, ela aparece muito mais na nossa vida, isso é um fato. A tristeza ela é muito mais recorrente. A felicidade ela não é tão recorrente, mas ela acontece. Então, eu preciso entender que 55 anos que eu ainda vou viver, eu preciso olhar com otimismo para esses 55 anos. Não com tristeza que o tempo está acabando, mas com felicidade que ainda tem tempo, sacou? Tipo assim, cara, senão você vive mais 55 anos se lamentando e nunca acaba. Nunca acaba a lamentação, sabe? Se, se nunca acaba a lamentação, então é sofrimento para sempre. Porque a partir do momento que morre não tem mais nada, então é sofrimento para sempre. Logo, tipo, a gente tem que sentir felicidade ou pelo menos otimismo com o passar do tempo, né? E eu tô tentando, galera. Juro que eu tô tentando fazer essa mudança de mindset. Vou usar a palavra dos coaches hoje em dia, de mindset, para poder enxergar melhor a passagem do tempo com otimismo, sabe? Como oportunidade. O tempo passa
Então, a oportunidade que eu tenho hoje de abrir aqui o meu computador e gravar o meu podcast, eu tenho essa oportunidade de gravar hoje e gravar semana que vem e depois, porque o tempo passa de qualquer jeito. E se o tempo passar comigo gravando e melhorando, quando chegar no futuro, daqui 3 meses, 6 meses, eu vou estar muito melhor. Isso aqui já vai ser um projeto muito maior, eu já vou ter me empenhado mais, me dedicado mais, já vai fazer parte da minha vida. Então, o que fica é, vamos olhar com otimismo, né, para a passagem do tempo. Não vamos olhar com pessimismo, ou com tristeza, ou com melancolia, porque senão é como eu disse, né, é sofrimento para sempre. Porque se o para sempre é enquanto a gente vive, a gente vai sofrer enquanto a gente estiver vivo. Então vamos olhar com otimismo, né? E falando assim sobre otimismo, já até traçando um paralelo com a própria idealização, né? Cara, muitas vezes na vida a gente precisa ser. Cara, ter quase uma ilusão. Assim, sabe? É como. Eu vi uma frase em inglês e ela falava assim: be delusional. Se não me engano, era isso, delusional. E delusional é delirante, sabe? Tipo assim, seja delirante. E o que que essa frase queria dizer? Ela queria dizer que, assim, que nem eu falei da minha idealização, do meu sonho. Vamos supor, eu chego pra vocês aqui e eu falo, eu vou ser presidente do Brasil. Eu vou ser presidente do Brasil. Vocês estão ouvindo agora o futuro presidente da nação do Brasil. Eu tô completamente delirante, porque hoje eu não tenho nada, nenhum envolvimento com política, eu não tenho nenhum anseio político, mas eu tô delirando aqui falando pra vocês que vou ser presidente do Brasil. Eu vou ser presidente do Brasil? Provavelmente não. Só que até onde esse desejo vai me levar? Tá entendendo? Então, assim, eu vi um vídeo que era do Stan Lee, falando de quando ele criou o Homem-Aranha. Chegaram pra ele e pediram: ah, a gente precisa de um novo super-herói que seja assim, assado, blá blá blá. Ele foi lá e pensou nos poderes, não sei o que lá, e pum, criou o Homem-Aranha. E quando ele levou pra gráfica lá, pra editora, eu não sei exatamente o nome, o pessoal não gostou. Rejeitaram. Rejeitaram o Homem-Aranha, né? E quando foi ter uma das últimas edições lá de uns quadrinhos, acho que era Amazing Fantasy, ele falou: quer saber? Vou colocar essa ideia aqui, vou colocar o Homem-Aranha aqui. Porque ele acreditava que aquele personagem era legal, sabe? Ele tinha na convicção dele que, meu, tem uma coisa aqui. Tipo, pode não ser esse personagem como ele é, mas tem alguma coisa aqui. Eu vou colocar, eu vou fazer esse teste, sabe? E ele fez, e a edição explodiu. A primeira edição que o Homem-Aranha apareceu, explodiu, caralho, a quatro. E aí depois chegou a editora pra ele e falou: meu, a gente precisa fazer um quadrinho solo desse personagem. Plá, plá, pum, virou Homem-Aranha. E aí ele fala: be delusional. Cara, se você tem uma convicção numa parada, seja completamente delirante, sabe? Cara, acredite muito assim, mas de um jeito louco, mas de um jeito maluco. Que nem eu disse, eu vou ser presidente do Brasil. Cara, você acredita mesmo nisso? De um jeito assim intrínseco? Tem uma coisa ali dentro de você que fala? Tem. Tem uma coisa ali. Vai então. Então vai, se dedica. Tipo, o que que você precisa? Vai atrás. Coloca no mundo, expõe no mundo essas ideias. Grava vídeo. Começa a gravar vídeo pro YouTube, começa a fazer Reels, TikTok falando o que você vai ser, dando ideia. E começa, tá ligado? Porque você pode não virar o presidente do Brasil, tá ligado? Tipo assim, o Homem-Aranha podia não ser necessariamente o Homem-Aranha, mas ele seria algo. Ele poderia ser a aranha humana, a aranha de ferro, sabe? Tipo algum bagulho assim. Ele poderia não ser exatamente o que o Stan Lee imaginou, o que ele realmente fez ali. Mas ele seria alguma coisa, porque tinha muita energia, tinha muita convicção em cima daquilo, sabe? E muitas vezes essa convicção, essa fé cega, é uma fé quase cega naquilo, faz acontecer, tá ligado? Muitas vezes você, que nem eu falei, você ser completamente delirante, você ser completamente maluco naquilo que você quer, naquela proposta,
faz você chegar em algum lugar. E aí, você chegando em algum lugar, você tem meios e inteligência para poder cumprir o que você queria, tá ligado? Cumprir exatamente, não exatamente como você imaginou, mas cumprir, né? Interessante assim, né? Um começo de podcast bem motivador aí, falando sobre a melancolia, os aniversários, assim. Eu me considero uma pessoa um pouco melancólica, né? Eu tenho muita dificuldade de entender a passagem do tempo, né? Então, tipo assim, tá, foda-se, vai ficar esse momento aqui que eu tô tossindo no meio do podcast, vai ficar. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de entender a passagem do tempo. E eu acho que isso é um reflexo de uma melancolia, assim, que eu tenho com a vida. Porque é muito louco eu, na idade que eu tenho, 24, 25 anos, eu ter tantas pessoas ao meu redor assim e eu ver tantas maneiras diferentes de enxergar a vida, sabe? Eu tenho muita dificuldade de conseguir compreender a loucura que é a vida. Mano, a vida é um bagulho muito louco. Recentemente eu descobri o absurdismo de Camus, Albert Camus. Eu até quero ler o livro dele, O Estrangeiro, para poder entender melhor esse absurdismo. E também ler sobre o mito de Sísifo, né, que é outro livro dele. E o pouco que eu vi desse absurdismo, eu gostei muito, porque a vida é uma loucura infundável, você não consegue explicar nada. Você é como você de repente você acorda e você tá vivo e existem 1 milhão de coisas para fazer, o mundo é imenso, as pessoas são infinitas, você não consegue conhecer todos, você não consegue se mostrar para todos, você não consegue ter todas as experiências que a vida pode te proporcionar. Às vezes você não consegue ter nenhuma sequer experiência. E isso é absurdo, cara. Isso é impossível conceber o que é a vida, sabe? E eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, assim, né? Recentemente, nas últimas semanas, né? Tem acho que 1 semana, 2 semanas, foi Dia das Mães. Acho que foi 2 semanas atrás. E já tinha um tempo que a minha avó não fazia nada na casa dela. A minha avó ainda é viva, meu avô ainda é vivo, graças a Deus. Principalmente minha avó. E eu já tinha um tempo assim que eles não faziam nada. E ela decidiu fazer a feijoada, chamou o pessoal tal. Cara, quando eu sentei naquela mesa pra comer, assim, do lado da minha avó, eu tive um sentimento que eu não consigo explicar, sabe? Um sentimento de finitude misturado com felicidade e tristeza. Eu tava muito feliz por estar almoçando na minha avó depois de tanto tempo e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu tava muito triste, cara. Muito triste, muito triste. Porque aquilo vai acabar. E que nem eu falei, a minha avó, ela tinha feito. Fazia um tempo que ela não fazia. Então, até então, a última vez que ela tinha feito, seria a última vez que eu ia comer a comida da minha avó, muito provavelmente. Sabe? Não porque ela vai morrer amanhã, mas porque não ia mais ter isso. Esse negócio de juntar a família e tudo mais. E ela fez de novo. E aí eu me deparei com o momento, de novo, sabe? A oportunidade de comer novamente a feijoada da minha avó, do Dia das Mães. A oportunidade de novamente ter com a minha família, né? Meus avós ali, meus tios, minhas tias, esse momento de congregação novamente. E, cara, esse sentimento de, que nem eu falei, finitude com tristeza, com felicidade, ele é arrebatador, cara. Arrebatador. É muito difícil lidar com a passagem do tempo assim, sabe? É muito difícil lidar com o sentimento de que as coisas vão acabar. E aí eu entro essa ideia de absurdismo, sabe? É tudo muito absurdo. É, tipo assim, minha avó vai morrer daqui a um tempo e eu vou viver mais 50 anos com aquele sentimento de tristeza que ela morreu.
Tipo, meus pais vão morrer eventualmente e eu vou viver mais tantos anos da minha vida com aquele sentimento de tristeza que eles morreram. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou sobrepor isso à minha vida e continuar vivendo? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, sabe? E acho que foi o que aconteceu assim, quando eu almocei no Dia das Mães com a minha avó, eu acho que eu tinha me conformado que eu não ia ter mais aquilo. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter novamente, eu não sabia lidar com isso. Porque e se realmente foi a última vez, sabe? É óbvio, que nem eu falei no início do programa, né? Do programa é foda, a gente já virou um programa aqui, hein? Como eu falei no início do episódio, a gente tem que olhar com otimismo. Então, assim, que bom que eu tive outra oportunidade. E que bom que eu estava consciente de talvez entender que aquela era a última oportunidade e ficar feliz com isso. Mas é muito triste, cara. Porra, é muito melancólico, mano. A vida é muito melancólica. A vida adulta, cara, ela é muito solitária, sabe? Eu sempre tive um sentimento de tristeza perante a vida adulta, sabe? Porque a vida adulta, ela é frustrante, ela é difícil, parece que muitas vezes não tem prazer algum. A gente vive a vida num modo automático, sabe? Você acorda super cedo, eu, né? Tipo, você, as pessoas, mas eu acordo super cedo para trabalhar, vou pro trabalho, são quase 4 horas de transporte público por dia. Saio do trabalho, vou pra academia. Cara, eu chego em casa, eu não tenho mais tempo pra nada. Eu só durmo e vou trabalhar no outro dia. Você não sente mais prazer nas coisas, sabe? E aí, traçando um paralelo com o absurdismo de Camus, a saída do absurdismo de Camus, pelo que eu vi, é como a vida não tem sentido algum, dê sentido a ela. Tipo, logo, se a vida não tem nenhum sentido e ela não leva a lugar nenhum, leve ela a algum lugar. Dê sentido a ela em algum lugar. Quando ele traça o paralelo com Sísifo, para quem não sabe, Sísifo, na mitologia, foi o homem que desafiou os deuses. Ele desafiou e enganou os deuses. Eu não sei exatamente a história, mas eu sei que é mais ou menos isso. Ele enganou e desafiou os deuses. Quando ele enganou e desafiou os deuses puniram ele em carregar uma pedra para cima de uma montanha todos os dias pelo infinito, infinidade, para sempre. Até para sempre, para sempre. E todos os dias ele carregava a pedra para cima da montanha e no final do dia a pedra rolava para baixo. Ele virava a noite descendo, de manhã ele subia novamente e ele fazia isso todos os dias. Qual que é o paradoxo disso? O paradoxo, né? Paradoxo, beleza? É que era um trabalho sem finalidade alguma. Era como dar murro em ponta de faca, né? Nosso famoso dar murro em ponta de faca. Não faz sentido, não chega a lugar algum, mas ele era obrigado a fazer todos os dias, né? É, é muitas vezes o sentimento que a gente tem na nossa vida. Parece que você fica anos trabalhando, você fica anos se dedicando a algumas coisas na sua vida e parece que você nunca sai do lugar. Você trabalha, trabalha, trabalha e você não conquista nada. Você trabalha, trabalha, trabalha e não evolui. Você treina, treina, treina e não consegue um shape, sabe? Tipo assim, muitas vezes na nossa vida a gente se vê como Sísifo. E a saída de Camus para o absurdismo, para o Sísifo, é que a gente tem que imaginar que Sísifo é feliz empurrando a pedra para cima todos os dias. E se a gente traçar um paralelo para a vida, né, para nossa vida, para minha vida, vou falar, né, que eu já expliquei como é preciso que eu seja feliz todos os dias de manhã ao acordar, ao pegar o ônibus para ir para o emprego, ao emprego enquanto eu trabalho, a volta do emprego enquanto eu vou para academia, a academia enquanto eu treino, quando eu chegar em casa e fazer minhas coisas e dormir. Eu preciso, não é que eu preciso, mas é melhor que eu seja feliz fazendo isso.
mesmo que isso pareça, pra mim, não me levar a lugar algum, entendeu? Então, a vida adulta é muito melancólica. A gente parece que não conquista nada, não chega a lugar algum e precisa olhar com otimismo, porque, como eu disse no início do programa, se a gente não olhar com otimismo, a gente tem a tristeza para sempre, coisa ruim para sempre, sabe? Recentemente eu vi uma notícia que dizia assim: um a cada cinco adolescentes brasileiros perdeu a vontade de viver. A maioria não recebe nenhuma ajuda. A crise de saúde mental entre jovens avança em silêncio, muitas vezes dentro de casa. Cara, como um jovem de 24 anos, talvez não seja exatamente eu que essa notícia esteja falando, tá? Talvez eu esteja falando de jovens de 16 a 20 anos. Mas eu me enquadro, tá bom? Eu vou me enquadrar, deixa eu me enquadrar. Deixa eu retroceder um pouco da minha idade e me enquadrar nesse momento. Cara, isso faz total sentido. Porque, como eu disse assim, acho que eu disse no episódio anterior, parece que nos venderam, a galera da nossa idade, parece que foi vendida. Isso eu vi recentemente, pô, muito foda traçar esse paralelo agora que eu vou traçar. Eu vi recentemente um vídeo da Vera Iaconelli. Pra quem não conhece, é uma psicóloga, psicanalista brasileira, uma mulher fodida. Fodida. Você, homem aí, se você não conhece a Vera Iaconelli, provavelmente as mulheres conhecem. Se você não conhece a Vera Iaconelli, cara, começa a ver os vídeos dela, começa a acompanhar, porque ela é extremamente inteligente e ela fala sobre masculinidade. Olha que engraçado. A Vera Iaconelli falando sobre masculinidade me ensinou muito mais do que muitos homens na minha vida. Ouvir uma mulher, olha aí pra vocês aí, ô Red Pill fudido. Ouvir uma mulher falando de masculinidade me trouxe muito mais pensamentos, muitos insights positivos do que qualquer outro homem que eu já quis dar voz, ou quis ouvir, ou quis ler, tá ligado? Quando a Maria Conelli fala sobre masculinidade, e aí eu vou tentar traçar esse paralelo com o que ela fala com essa notícia de um a cada cinco jovens, ela fala que o projeto de masculinidade, o padrão de masculinidade que nos foi ensinado, nós homens, que é aquele padrão de homem provedor, homem que cuida, família tradicional. Olha, o seu pai, ele foi assim, ele se matou mesmo quando ele era jovem, e aí ele conseguiu conquistar. Isso não existe, tá ligado? Pensa assim, todos os padrões que você aprendeu durante a sua vida, todas as crenças que colocaram na sua cabeça, então a crença de meritocracia, trabalhe, 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 que você vai conseguir o carro que você quer, a casa que você quer, toda a crença de relacionamento, ai, você vai conhecer uma mulher que vai ser assim assado, ou se você for gay, ou se você for lésbica, que seja um homem, um companheiro, uma companheira, romanticamente falando, que vai te preencher, e aí você vai ter filhos ou não, se você quiser, e aí você vai ter a sua casa, e o céu vai ser azul e a grama vai ser verde. Tudo isso preenche a gente de certa forma. Eu diria que preenche a gente com esperança, e preenche a gente com o sentimento de que, se eu fizer tudo isso que me falaram, me prometeram, eu vou chegar. Aliás, se eu fizer tudo isso que me falaram, eu vou chegar onde me prometeram. Entendeu? Aí é como se assim. Ah, pra você, homem hétero. Ah, você quer uma companheira romanticamente falando. Então, ó. Ah, trabalhe, faça academia, seja legal, seja bonzinho, não sei o que lá. Aí você na sua cabeça é isso. Ah, você trabalha, você faz academia, você é bonzinho e você não consegue ninguém. Aquela ideia não te preenche. Aquilo que te venderam não te preenche mais. E o que eu entendo é que venderam para nós jovens, venderam para essa geração ideias que não preenchem mais a gente. Não preenchem mais. Essa ideia, tipo, essa ideia para mim, por exemplo, de que
eu vou. Ah, se você trabalhar muito, você vai ter sua casa e tudo mais. Cara, o jovem hoje em dia, eu tenho 25, mas tipo assim, o moleque de 20 anos, ele tá entrando num estágio, ele tá entrando num trampo pra ganhar um salário mínimo e pouquinho, pra ganhar R$ 2.000. Um AP é 300 mil, tá entendendo? Esse jovem, ele olha pra isso e ele não tem perspectiva alguma de conquistar isso. O salário dele é 2.000. Falaram que ele ia ter um carro. Um carro hoje em dia é 100. É 80, vai. 80 mil é um carro hoje em dia. Um AP é 300. Ele precisa, entre aspas, ter uma esposa. Então ele também vai ter filhos. Que ele também precisa ter filhos, entre aspas. Gente, essa conta não fecha. Vocês não perceberam ainda que o jovem hoje, ele é desiludido. O jovem hoje, ele é melancólico, ele é depressivo. Porque venderam para ele uma realidade que ele nunca vai alcançar. E aí você cria uma pessoa a vida inteira falando que ela vai ter isso, ela vai ser assim, ela vai ser assado. E quando chega o momento dela de ser assim e ser assado, ela não tem perspectiva alguma de ser. Algumas pessoas lidam com isso de uma maneira ok. Tipo assim, você vende isso pra pessoa, chega um momento, não é, essa pessoa ela se recolhe, ela fala, tá bom, qual que é a realidade então? Ah, a realidade é essa, essa e essa. Beleza, então eu vou atrás dessa realidade. Meu irmão, outras pessoas é jogar tudo pro alto, é falar, fudeu, fudeu, porque me venderam que eu ia ter um carro, uma família e uma casa. Um carro é 80, uma casa é 300 e uma mulher eu não pego. Fudeu. O que que me resta? Tá ligado? É por isso que o jovem perdeu o sentido na vida. Ele não tem nada palpável. Nada que foi vendido a ele é realizável. E a gente continua perpetuando esses pensamentos e essas ideias não realizáveis para os próximos. E a gente não percebe. E quando eu falei da Vera Conelli, ela fala que o sistema masculino, a masculinidade hoje, ela vende para o jovem, para o homem, uma realidade que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais, meu amigo, essa realidade de homem provedor, de mulher submissa, de família perfeita. Não existe mais, colega. Não existe. Não existe. Hoje é outra coisa. Hoje é homem e mulher lado a lado. É casamento lado a lado, se tiver casamento, porque não é mais todo mundo que quer. E se você não quer casar, você não tá fora do espectro masculino, você não é outra. Ah, não, o homem que não quer casar, ele é um inútil, é um bosta, ele tá à margem da sociedade. Não, é normal. É normal. Hoje em dia é normal você casar e você ter, dividir as coisas com a sua família. Hoje em dia é normal você ter 30 anos e talvez não ter um filho ainda, ou talvez nem querer ter um filho. Homem, é normal se você não quiser se relacionar com ninguém, viver sozinho. Você tem que entender que a masculinidade hoje em dia mudou. A vida hoje em dia mudou. O jovem hoje em dia, ele não tem mais a mesma perspectiva do jovem de 20 anos. Então não adianta vender a ilusão de 20 anos para esse jovem, porque não vai preencher ele. Não vai te preencher, cara. Não vai te preencher. O homem hoje em dia, você homem, entenda que se você ainda tem essa ideia antiga de homem provedor e tudo mais, cara, hoje você é o diferente, tá bom? Se você acha que, por exemplo, eu quero ser solteiro pra sempre, eu não quero ter filho, não, esse cara é diferente, esse cara é estranho. Não. Você que acha que vai ser o homem provedor, você tá estranho. Meu amigo, deixa eu te perguntar. Você com 22 anos aí, 20 anos, trabalhando de estagiário, você vai prover quem? Só uma simples pergunta. Você vai prover quem? Nem tua família você tá provendo, nem teu pai e tua mãe. Nem tua casa, nem a conta de internet você tá pagando direito. Você vai prover quem, malandrão? Segundo, você acha que quando você tiver
40 anos que você vai ter capacidade, entre aspas, talvez capacidade, de prover alguém, você acha que as mulheres têm esse mesmo sentimento, né? Tipo, elas querem um homem provedor e tal. Cara, mano. Conclusão. O jovem hoje em dia ele tá desiludido porque venderam pra ele uma realidade que não existe. Venderam pra ele um futuro, idealizaram, olha, voltando a falar sobre idealização. Idealizaram na mente dele um futuro que não existe. Idealizaram através de falas, ensinos na escola, sociedade, filmes, músicas, foda-se, foda-se, foda-se. Idealizaram na mente dele. Só que aí ele tenta. Só que quando ele bate a idealização com a realidade, isso não se encaixa. E aí é o que eu falei. Tipo, um a cada 5 jovens é depressivo, não vê mais sentido na vida. Porque ele não consegue sair dessa idealização. É o que eu falei no início do podcast. A idealização, ela pode ser uma ambição. Você pode olhar para a idealização e ver ela como uma ambição. Por muito tempo, João Pedro, por muito tempo, vi a idealização como uma trava. A idealização ela era tão grande, ela era tão real pra mim, que ela me travava. E eu não conseguia sair do lugar. Eu continuava parado. Continuo parado. O jovem é assim também, cara. O jovem, ele. Idealizaram tanto na mente dele uma realidade que não existe, que ele lida com essa realidade que ele idealizou como se ela tivesse que ser real. E aí, na nossa mente, a gente tem potencial infinito. É muito bom, é muito fácil você se prender na idealização, porque na idealização você é perfeito. E na idealização venderam a vida, entre aspas, perfeita para o jovem. Só que não é a vida real, sacou? E aí o jovem fica depressivo. Tá? Toma aí para vocês agora essa análise antropológica aí da juventude, viu? Só pra vocês verem aqui que não é burro não, tá? Brincando, falei coisas totalmente. Eu acho que é mais ou menos assim o pensamento. Obviamente, precisaria me aprofundar mais, mas eu tenho muito na minha cabeça que é isso, né? E já traçando um paralelo sobre, eu vi um tweet também, há algumas semanas atrás, que falava assim, ó: Irmão, você precisa parar de acreditar que era uma criança prodígio. Quem achava isso era só sua família, porque você fazia coisa simples. E aí uma menina, ela retweetou e ela respondeu: Minha família, amigos e professores me fizeram acreditar que eu ia ganhar um Camões, que é um prêmio de literatura, aos 32 anos. Hoje eu escrevo o roteiro pro TikTok. Olha o exemplo perfeito do que eu acabei de falar. A gente idealiza algo. Ganhar o Camões aos 32 anos, que é um prêmio de literatura. Vamos falar assim, ganhar um Oscar. Eu era um ator mirim e chegaram pra mim e falaram, mano, você é muito bom, você vai ganhar um Oscar com 20 anos. Com 20 anos é foda, né? 30 anos, você vai ganhar um Oscar. Hoje eu faço Reels pro Instagram. Cara, você entende que a sua idealização, como eu disse no início do podcast, e olha todo o foreshadowing para chegar nesse momento, fez você chegar em algum lugar? Você não ganhou o Oscar com 30 anos, mas você vive como um ator. Você vive na sua profissão. Você vive na sua felicidade. A menina que retweetou e falou que fizeram ela acreditar que ela ia ganhar o Camões e hoje ela escreve roteiro pro TikTok, é exatamente isso. Porque ela tinha uma predisposição a escrever. Ela tinha uma predisposição a ser criativa, a saber escrever pensamentos, sentimentos, histórias, ser inventativa, que seja. Ela não ganhou um Camões, mas ela trabalha com isso hoje. Ela é feliz com isso hoje. Sabe? Se ela falasse assim, me fizeram acreditar que eu ia ganhar o Camões com 32 anos. Hoje, com 32, eu sou pedreira. Sou pedreiro. Aí, realmente, Aí a gente viria de um lado negativo a parada. Porra, colocaram na mente dela que ela ia ser assim assado e ela é totalmente ao contrário. Mas não, ela não consegue entender que colocaram na mente dela que
o que colocaram na mente dela não era que você vai ser foda no que você faz. Colocaram na mente dela que ela era capaz de fazer aquilo. Conseguiu entender? Se você, que nem eu dei o exemplo do ator. Eu chegar pro ator Mirim e falar assim, cara, você vai ganhar um Oscar com 30 anos. Eu não tô falando que ele é o DiCaprio Mirim. Eu tô falando que ele é bom e que ele deveria se dedicar nisso, porque ele é bom, ele tem o dom pra isso, sabe? Se eu chegar aqui e gravar esse episódio e quando terminar o episódio eu falar, cara, esse episódio ficou muito bom. Eu não reforço essa ideia de que o episódio foi bom porque eu quero viver de podcast. Eu quero ser o próximo William Bonner. Eu quero sair daqui e apresentar o Jornal Nacional. Não, mas eu quero sempre me sentir bem fazendo. Eu quero sempre estar bem fazendo isso e exprimindo os meus pensamentos, porque isso me faz bem. E quem colocou na cabeça dessa menina que ela ia ter o prêmio de Camões aos 32 anos, colocou que ela era uma boa escritora e que ela poderia ter isso na vida dela, trabalhar com isso na vida dela, ou só ter como um hobby, ou sentir prazer na vida dela fazendo isso. E hoje ela faz. Não no grau que teoricamente falaram pra ela, mas em algum grau ela faz, sabe? Eu chegar aqui, que nem eu falei do podcast, alguém chegar pra mim e falar que eu vou ser o próximo William Bonner e daqui 10 anos eu ter o meu canal ter 500 inscritos e 50 views, 100 views no meu episódio, eu cheguei em alguma coisa. Se eu tiver tendo prazer e felicidade no que eu faço, eu cheguei em alguma coisa, tá ligado? Pô, ok, legal esse paralelo, né? Muitas vezes a gente precisa ser encorajado não pela megalomania do pensamento, não pela grandiosidade, mas só pelo prazer de fazer, sabe? É tipo assim, muitas vezes você faz academia não porque você quer ser o Ramondino, o Ronnie Coleman, mas porque você quer ser um pouquinho mais bonito fisicamente ou ter uma saúde melhor. Nem sempre é sobre o extremo, a grandiosidade, sabe? Sobre a referência. Às vezes é só sobre ser feliz e ter prazer fazendo, sabe? Cara, esse episódio aqui, acho que vai ser mais ou menos isso. Eu tinha mais coisa assim pra falar, mas legal ter falado sobre melancolia e sobre fazer as coisas. Eu acho que a vida adulta é muito isso. Assim, eu brinco que em algum momento parece que eu acordei pra minha vida, assim. Eu não consigo explicar essa ideia. Eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não consigo explicar, mas eu tenho a impressão de que em algum momento na minha vida ali, parece que eu acordei, sabe? Como se, eu não sei se é Sartre que fala, é, parabéns, você pensa, que tristeza. Não tem uma frase que é tipo assim, nossa, você pensa, que tristeza, sabe? Como se você viver ignorante, você vive feliz. Ah, eu sou ignorante, eu tô completamente anestesiado pra minha vida. A vida tá passando e eu tô ali, vivendo no automático, tá ligado? Quando você tem esse estralo, tá ligado? Quando você dá esse estalo, fudeu. Porque aí você começa a tentar entender tudo ou entender assim minimamente como as coisas vão funcionar, como você pensa, como que você vai chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos, e aí é muito assustador, sabe? É quase uma ansiedade, assim, eu lembro assim que quando eu comecei a entender a vida passando ao meu redor, quando eu comecei a ter esses pensamentos, do tipo esse pensamento de, ah, tá na minha voz, é a última vez, ou tipo, ah, tô no ônibus e tô sendo só mais um, esses pensamentos assim mais melancólicos, esse negócio do que você pensa que triste, era quase como uma ansiedade, sabe? Como um negócio tipo, a vida tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, sabe? Tipo assim. E eu luto, mano, constantemente pra poder transformar esse a vida tá passando, num negócio do tipo, cara, a vida tá passando e vamos fazer o melhor dela enquanto ela passa, sabe?
A vida está passando invariavelmente, inevitavelmente, aliás, ela está passando, então vamos aproveitar ela enquanto ela passa, sabe? Não tem muito o que fazer. Se eu continuar nesse essa ansiedade de que a vida tá passando e o tempo tá passando, você não vai sair do lugar, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar o tempo inteiro me culpando, o tempo inteiro me chateando e não aceitando a realidade. É como se você estivesse constantemente lutando com a realidade, sabe? Só que lutar contra a realidade é pífio, é pífio. Como eu falei no último episódio, existem duas forças. É a força do mundo e a sua força. A força do mundo é muito maior. A força da realidade é muito maior. A força do tempo é muito maior. O tempo vai passar, mano. Você não controla. Então, não adianta você lutar contra isso. Você precisa sobrepor as suas vontades com o passar do tempo e você vai chega eventualmente em algum lugar, sabe? Eu acho que é isso, assim. Essas últimas semanas foram meio melancólicas. Teve bastante coisa no trabalho, bastante coisa assim na vida, mas eu acho que é isso. Assim, eu pretendo, já deixando nesse podcast aqui, nesse nosso episódio, começar a gravar alguns vídeos mesmo. Não só, eu comprei uma câmera, então eu pretendo começar a gravar alguns vídeos falando sobre esses pensamentos que eu tenho, alguns livros que eu leio, algumas coisas que passam pela minha cabeça. Então, mais pra frente aí, muito provavelmente vocês vão ver algum tipo maior, alguma coisa maior assim em relação à criação de conteúdo aqui, porque eu quero realmente explorar esse meu lado criativo, sabe? E conseguir, cara, conseguir documentar. Eu conversei com uma amiga minha recentemente sobre esse meu podcast, mostrei pra ela e tudo mais, porque ainda é uma coisa bem embrionária, né, isso daqui. E ela falou um negócio muito interessante, que foi assim, cara, o seu podcast é como se fosse um diário. E é exatamente isso. Então, isso aqui vai servir para mim como um diário. Eu vou falar sobre meus pensamentos, sobre a minha vida aqui. E, pô, que legal seria se daqui 10 anos eu acessasse e ouvisse esse mesmo episódio, tá ligado? De quando eu estava perto de fazer 25 anos e como eu me sentia. Então, é isso. O episódio de hoje foi esse, falando um pouco mais sobre a vida, um pouco mais. Não teve muitas notícias da semana que eu queria falar. E teve alguns pensamentos também mais engraçados que eu coloquei nas pautas, mas que eu vou deixar pra falar no próximo episódio, porque eu acho que esse episódio não tá com clima exatamente pra falar sobre eles. Então, pô, 11h33, aí quase 48 minutos aí de episódio. Muito obrigado a todos que ouviram. Se você gostou, dá um like, compartilha, escreve um comentário, manda um e-mail se você tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma história. Tamo aí. Muito obrigado a todos que ouviram e é isso. Muito obrigado.